Boa noite, irmãos. Jesus é o Senhor. Mais uma reunião sobre o livro Fundamentos da Fé Cristã. E a última reunião, nós vimos a respeito da lição 15. As últimas 4 lições abordaram o aspecto da vida. E a última, que foi a lição 15, falou sobre o batismo, mostrando a importância do batismo, que é uma separação, o significado do batismo, exemplos e símbolos que representam o batismo de um cristão. E hoje vamos entrar na lição 16, já um novo tema que nós vamos ver agora, a partir de hoje e seguintes, vamos ver a respeito da igreja. E hoje vamos ver o primeiro aspecto, a igreja como a noiva de Cristo. Vamos perceber uma história de amor, a noiva como cooperadora de Cristo. A noiva deve preparar-se em santidade. A noiva prepara as vestes nupciais e ela deve ser prudente e armazenar algo importante, que é o azeite. Na leitura agora a gente vai entrar em cada um desses pontos a respeito dessa característica da igreja como a noiva de Cristo. Bem? Então, vamos começar a leitura e, ao final, compartilhar um pouco a respeito dessa lição e terminamos com uma oração. Não, para com isso aí, Vera. Jesus é o Senhor. Vamos lá. Newton, a bola está contigo. A Bíblia nos revela uma linda história de amor. O amor perfeito de Deus em relação ao homem. No Antigo Testamento, figuradamente, podemos ver Deus se colocando como marido, tendo Israel como a mulher. Veja o que está relatado em Isaías 54, 5, isso mesmo, 7. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade, que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grande misericórdias torna a acolher-te. Vemos no texto acima, Deus demonstrando seu amor e desejo de relacionamento próximo e íntimo com o seu povo. Eu vou ler aqui o próximo, que era minha esposa, eu vou ler por ela. A noiva como cooperadora de Cristo. O sentimento divino foi expressado logo no capítulo 2 de Gênesis, na criação do primeiro casal. Podemos ver ali uma semelhança muito grande entre a forma como a mulher foi criada para o homem, como a forma como a igreja foi gerada para Cristo. Após criar o homem do pó da terra, Deus fez uma constatação. Não é bom que o homem esteja só. Deus então decidiu criar para ele uma auxiliadora, uma cooperadora, para que juntos cumprissem o que Deus lhes havia incumbido. Deus tomou uma das suas costelas e transformou-a numa mulher. Note que Deus não criou Eva da mesma forma como fez Adão. Ela saiu de Adão, foi formada a partir de Adão para ser seu complemento. Tal relato é uma figura da maneira como a igreja foi gerada. Na cruz, após a morte do Senhor Jesus, um dos soldados lhe feriu o lado com uma lança e dali saiu sangue e água. O sangue para a remissão dos nossos pecados, para a nossa redenção, e a água representando a vida divina para nos vivificar. Dessa forma que após a ressurreição, o Senhor foi aos discípulos, soprou sobre eles e infundiu neles o Espírito. Hoje ele pode vir regenerar-nos com o seu Espírito, todo aquele que nele crê. João 20, 21, 22. Da mesma forma como Eva foi gerada de Adão, por isso tinha a mesma natureza dele, sendo apta para ser uma com ele. Assim a igreja foi gerada de Cristo, sendo parte dele, com sua vida e natureza. 1 João 5,11 e 2 Pedro
1:4, para também cooperar com ele em sua obra de edificação. Por isso, no Novo Testamento, esse relato entre o Criador e a criação fica mais evidente. Após tornar-se carne, o Verbo, Cristo, cumpriu seu viver humano, toda a justiça de Deus. E por sua morte e ressurreição gerou-se a igreja, que tem diversas características, e uma delas é o noivo de Cristo. A noiva de Cristo. Irmãos, acabei me perdendo aqui, então me perdoem, porque como é que eu tirei foto, acabei me perdendo. Deixa eu só me encontrar aqui, irmãos. Irmão Ivan, onde o senhor parou? O título é A Noiva Deve Preparar-se em Santidade e Pureza. Segunda Coríntios, né? Em cima, mais em cima um pouquinho. Nenhuma noiva vai para o... A noiva deve se preparar-se à santidade e pureza. Nenhuma noiva vai para o casamento despreparada. Cristo, como noivo, não tem problema. Ele é perfeito em tudo. No entanto, a noiva precisa estar apta para tal encontro triunfal. A igreja, como noivo, precisa se preparar-se para encontrar com Cristo. Pode continuar, irmãos? Quer continuar, Del? Lê então esse parágrafo. Então, em 2 Coríntios 11:2, o apóstolo Paulo diz aos crentes de Corinto que zelava por eles com zelo de Deus, visto que os estava preparando para apresentá-los como virgem pura, a só um esposo que é Cristo. Logo em seguida, ele os adverte: mas receio que, assim, a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte de simplicidade e pureza devidas a Cristo. A pureza devida a Cristo decorre de um viver que busca a santificação. Ser santificado é ser separado do mundo para Cristo. Se, por um lado, no momento em que cremos no Senhor Jesus, fomos por ele santificados, ou seja, Deus nos mudou de posição, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Colossenses capítulo 13, por outro lado, precisamos santificar-nos dia a dia. A noiva prepara as vestes nupciais com atos de justiça. Normalmente, dentre os diversos preparativos para o dia do casamento, uma grande preocupação de toda noiva é se apresentar com um belo vestido nupcial. Espiritualmente, as vestes nupciais são retratadas como um item indispensável para as bodas do Cordeiro. Em Apocalipse, capítulo 19, do versículo 7 e 8, relata-nos o dia glorioso do casamento de Cristo com a sua noiva, a Igreja. Vemos alguns pontos a que devemos dar atenção hoje para, naquele dia, estar vestidos adequadamente. Alegremo-nos, exaltemos e demos a glória, porque são chegadas a boda do Cordeiro, cuja a esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aleluia! Será um dia de grande alegria, exultação e glória, porque chegou o momento tão aguardado do encontro do noivo com a noiva. O noivo está preparado desde a sua ressurreição. Pelo texto, vemos que essa noiva a si mesma se ataviou. Ataviar-se é fazer as preparações necessárias para as bodas. Não é chegar lá de qualquer maneira. Nas bodas
bodas, a noiva se apresentará com vestes de linho finíssimo, resplandecente e puro. E a palavra diz que esse linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Em nosso viver diário, em todos os lugares, praticamos atos. Assim, a cada procedimento justo, nossas vestes serão preparadas. A cada ato em que tomamos Cristo em agradá-lo, em fazer sua vontade, em amá-lo, ajudando-o, cooperando com ele para que a igreja seja edificada, acrescentamos mais um bordado à nossa veste nupcial. Quanto mais nos voltarmos a Cristo, mais santos, puros e limpos seremos. Podemos ver isso em Efésios 5, capítulo 5, versículos 25 a 27. No texto vemos que Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, purificando-a por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, ruga ou coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A noiva deve ser prudente, armazenar azeite na vasilha. Outro texto que mostra a necessidade de a noiva estar preparada para o encontro com o noivo está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo de 1 a 13, que aborda a volta do Senhor. Jesus adverte a noiva a estar apercebida no viver diário, porque ninguém sabe o dia que ele virá. Embora esse texto seja bastante conhecido, muitos o interpretam equivocadamente. Pensam que as prudentes são os crentes em Cristo, que serão salvos na volta do Senhor, e as virgens nécias se referem incrédulos que irão para o inferno quando Jesus voltar. Porém, não é bem assim. Vejam que as 10 virgens tomaram suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. Elas são todas virgens e todas estão à espera do noivo. No entanto, o que as difere é a prudência. 5 eram nécias, tolas, insensatas. Na Bíblia, o azeite simboliza o Espírito Santo de Deus. Provérbios 20, 27 nos mostra que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Portanto, quando alguém crê e recebe o Senhor, o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, entra no espírito humano e veja o diagrama ao lado. E como o azeite que é colocado na lâmpada, em Gálatas 4, 6, em Romanos 8 e 9, e o versículo 16, note que o problema não é ter o azeite na lâmpada, pois todos tinham a necessidade, as nécias e as prudentes, e que indica que todos eram salvos. O que as virgens precisavam era carregar azeite também na vasilha, a vasilha ou vaso. Em Romanos capítulo 9, versículo 22 e 23, e 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, é a nossa alma, o nosso ser. O que de fato somos, mente, vontade e emoção. O que também precisa conter azeite, o espírito. No dia a dia, precisamos que a pessoa de Cristo, por meio de seu Espírito em que nos habita, transborde de nosso espírito e permeie nosso ser interior, a alma. Veja o diagrama ao lado, fazendo que os nossos pensamentos e raciocínios e planos e decisões, gostos e sentimentos estejam de acordo com os dele, ou seja, um viver no espírito. Vemos aqui mais uma característica da preparação da noiva, a prudência. Viver de forma prudente é estar sempre preparado para o encontro com o noivo. Ele pode demorar,
Podemos dormir, isto é, morrer, mas um dia ele virá e nos encontraremos com ele da mesma forma como dormimos. Se dormimos com azeite na vasilha, acordaremos assim. Se dormimos sem azeite, também acordaremos assim. Daí a importância de ver que, como igreja, somos a noiva de Cristo, e enquanto não nos encontramos com o noivo, precisamos ter um viver que nos leva a ser aprovados. Por isso, Apocalipse, capítulo 19, versículo 9, nos diz que bem-aventurados são os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Esse casamento terá uma festa de 1000 anos, o reino milenar. O milênio será o tempo de duração da boda do Cordeiro. Então virá o viver eterno entre o noivo e a noiva, no novo céu e nova terra, na nova Jerusalém, pela eternidade futura. Hoje o Espírito e a noiva fazem o convite para que venha quem quiser receber de graça a água da vida. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Que linda história de amor! Que todos sejamos prudentes, permitindo que cada dia o Senhor trabalhe em nós sua vida e natureza, nos santificando, purificando, limpando, para crescermos em vida, preparando-nos para tal encontro. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o Senhor. Então, graças ao Senhor por mais essa lição, a lição número 16, que mostra esse primeiro aspecto, a primeira característica da igreja, a igreja como a noiva de Cristo. De fato, quando olhamos não só para essa lição, mas para toda a palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, a gente percebe que o Senhor quer ter esse relacionamento mais íntimo com os seus filhos. Fez isso com o povo de Israel, como nós lemos aqui, e Ele quer fazer isso constantemente conosco. Por isso, Ele gerou a igreja. A igreja, então, não é uma organização, não é um prédio. A igreja é uma pessoa viva. Da mesma forma, semelhante como a Eva foi gerada a partir de Adão, da costela de Adão, nós percebemos que a igreja foi gerada de Cristo, na sua morte e ressurreição. Então, a igreja é parte de Cristo. Isso é magnífico. Nós que compomos a igreja hoje, temos que ter essa realidade e tomar posse que somos parte do Senhor Jesus. E é importante que nesse aspecto da noiva de Cristo, como nós lemos, há uma preparação. Todos que tiveram essa experiência sabem perfeitamente que para um casamento tem vários itens para ser preparado. E um deles, que é de fundamental importância, é o vestido da noiva. A noiva vai lá, escolhe, então, ou seja, tem que ter uma veste adequada no casamento. Da mesma maneira, nós percebemos aqui que a palavra nos mostra, lá em Apocalipse 19, que para esse casamento, esse grande encontro de Cristo e a sua noiva, a igreja, precisa também ter vestes adequadas. Não pode apresentar-se de qualquer maneira. Né? Não faz sentido a noiva ir para o casamento vestida de qualquer maneira. Da mesma forma, nós, como a igreja, desejando se encontrar com o Senhor, como noiva, neste casamento, não podemos ir de qualquer maneira. E algo muito importante foi dito aqui nessa leitura, que o noivo já está pronto desde a sua ressurreição. Então, Cristo, ao cumprir todo o seu propósito nessa terra, morrer e ressurgir, ascendeu aos céus, tornou-se o Espírito que dá vida e está dentro daqueles que creem nele.
Então, ele já cumpriu todos os requisitos. Foi aprovado por Deus. Então, como noivo, ele já está pronto. E a noiva? E nós? Nós já estamos prontos? Cada irmão, cada cristão, mesmo esteja nos ouvindo, assistindo agora, sente que está pronto? Como nós ficamos prontos para esse casamento? Nós precisamos, então, preparar nossa vestimenta. De que maneira? Tendo atos de justiça, atos adequados, né? Aqui na leitura falou algo importante, a cada procedimento justo. Mas o que é procedimento justo? É conforme a nossa justiça? Não. A Bíblia nos ensina que a nossa justiça para Deus são como trapos de imundícia. Porque em nós mesmos, o ser humano caído não habita bem algum. É até mesmo um conflito interior no ser humano que deseja fazer o bem, mas acaba fazendo muitas vezes o mal. Então, não são atos de justiça conforme os nossos olhos, e sim conforme o Senhor, conforme o nosso Deus deseja. Precisamos, então, ter um coração de busca, de verdadeiramente agradá-lo, de viver no Espírito, de tocar na palavra, de cooperar na vida da igreja. E esses atos de justiça são produzidos a partir também de nós sermos puros diante de Deus e sermos santificados. Quando nós cremos, nós saímos do mundo, somos como aquele tição tirado do fogo, e saímos e fomos para uma posição santa. Porém, precisamos perceber que não basta só isso. A vida cristã não se resume apenas a crer. Não é só apenas o evangelho da graça. É o evangelho do reino, em que nos ensina que precisamos ser santificados dia após dia. Aí são produzidos os atos de justiça. E cada vez que deixamos o Senhor, né? Nós deixamos o Senhor trabalhar em nós, na nossa natureza, na nossa pessoa, é como se fosse uma bordada nessa veste nupcial. Uma agulhada, né? Que é para o nosso próprio bem. O Senhor começou uma boa obra em nós. Ele quer completar. Ele quer nos ver nesse casamento. Para isso, precisamos ser aperfeiçoados. Precisamos deixar o Senhor santificar a nossa pessoa, bordar as nossas vestes, né? Ter um coração de fato adequado. E, como ilustrou aqui na parábola das 10 virgens, ali todas elas eram salvas e tinham azeite, que representa o Espírito. Elas tinham o azeite na sua lâmpada, porém, não tinham nas suas vasilhas. A lâmpada, ela representa o nosso espírito humano. E o azeite é o Espírito Santo. Então, mostra que tinha o Espírito Santo dentro do seu espírito humano. Porém, ter na vasilha é ter também o Espírito de Deus habitando na nossa alma, conquistando, né? Ou seja, o nosso ser, mente, vontade e emoção, ser conduzido pelo Espírito. Isso mostra um crescimento de vida. Ó Senhor Jesus! Tudo isso percebemos que uma característica fundamental da nossa preparação hoje, né, para sermos aprovados lá na frente, é a prudência. Né? E a prudência, eu até gostaria de ler aqui, um significado, mostra a qualidade daquele que atento ao alcance das suas palavras e dos seus atos. Então, precisamos tomar cuidado com os nossos atos, precisamos aprender a viver uma vida cristã adequada. Por quê? Para que possamos estar naquele dia, nesse casamento, nesse encontro com o nosso Senhor, nosso noivo amado, né? E possamos estar com nossas vestes nupciais adequadas. Porque aqui no final a leitura fala, a importância de nós como igreja, como noiva de Cristo. Enquanto não nos encontramos com o noivo, precisamos ter um viver que nos leve a ser aprovados. Então, o que nós vivemos hoje, da maneira como vivemos hoje,
será a maneira como nos encontraremos com o Senhor. Então, que possamos aproveitar cada dia, cada oportunidade hoje, para abordar nossas vestes, para preparar-nos para esse encontro com o Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Então, queria finalizar com uma oração. Né? Aleluia, Senhor Jesus, graças te damos por essa palavra que possa nos despertar ao nosso interior. Não viver apenas uma experiência de aquele que creu, que mudou-se de uma posição mundana para uma posição santa. Mas queremos, Senhor, que o Senhor nos santifique dia após dia. Que o Senhor gere em nós atos adequados, atos de justiça, não conforme o nosso parâmetro, não conforme a vida humana, mas conforme o Senhor deseja. E cada um que está participando dessa comunhão, dessa reunião agora, e aquelas pessoas, cada um que venha assistir esse vídeo, toca, Senhor, toca no coração, visita cada família, porque o Senhor deseja nos encontrar. Também desejamos nos encontrar contigo, Senhor. Por isso, produz em nós um viver adequado hoje, para sermos aprovados na tua volta. Amém. Jesus é o Senhor.